Neste domingo, 1º de dezembro, a Igreja celebra o primeiro domingo do tempo do Advento. E o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44, fala sobre a vigilância, vigiar e ser fiel. Vamos nos preparar para a leitura orante da Bíblia, invocando a oração do Divino Espírito Santo. Vem, Divino Espírito Santo, abrir o nosso ouvido, a nossa mente e o nosso coração para a escuta e vivência da Tua Palavra. Palavra de vida, palavra de salvação, palavra de Deus na história da humanidade. Que a Tua Palavra transforme a nossa vida. Amém. Padre Ivan, nós estamos então no primeiro passo da leitura orante do Evangelho. Como é que deve ser todo esse processo de desenvolvimento da leitura orante? O primeiro passo é o que a leitura diz em si. Nós não vamos procurar mensagem, nós não vamos saber interpretar o texto, não. O primeiro passo é saber o que o texto diz em si, literalmente. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo. Uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disto. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda: sabemos que é o empregado fiel e inteligente que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados, para dar a eles os mantimentos no tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas se o empregado for mau, pensará assim: o meu patrão está demorando muito para voltar. Quando nós proclamamos o texto de Mateus 24, 37 a 44, que traz esse tema da vigilância, então está no primeiro passo da leitura orante da Bíblia. E depois que a gente faz a leitura, então a gente retorna à leitura agora para quê? Para repetir algumas frases e palavras. Então vamos ver algumas frases e algumas palavras do texto. A gente pode ver muito bem aqui, a vinda do Filho do Homem. Não é uma frase que chama a atenção. Será como aconteceu no tempo de Noé. O que é que aconteceu no tempo de Noé? Você já vai pensando, a questão do dilúvio. Não é? Então você já vai ver que é um acontecimento que chama a nossa atenção. Depois, outra frase. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres se casavam. Outra frase importante. Porém, não sabiam o que estava acontecendo com toda essa vinda do Senhor, com toda essa vinda de Jesus. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo. Uma vai ser deixada e outra será levada. Então, é interessante, outra frase. O Filho do Homem chegará na hora em que a gente menos espera, em que a gente não está esperando. Portanto, vigiai e orai. O
que Jesus pede, né? Então, para que a gente esteja vigilante e para que a gente possa também ficar vigiando. São frases que você pode também aí na sua Bíblia repetir outras frases, outras palavras. Mas nós destacamos estas frases. Desde a vinda do Senhor até o vigiai e orai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem vai chegar. Então, este é o primeiro passo da leitura orante da Bíblia. E o segundo passo, Padre Ivan, seria a gente entender qual a mensagem do Evangelho, que o texto diz para cada um de nós? É justamente isso. O segundo passo é o caminho, é a meditação. O que é que está por trás do texto? Qual é a mensagem do texto? E quando a gente olha para esse Evangelho, nós vamos compreender que Jesus fala de vigiar e orar. Quer dizer, todo o projeto de Deus sobre a fidelidade. E aí nós temos que estar muito firmes para que a gente compreenda essa mensagem, que é a fidelidade ao Evangelho. E essa fidelidade ao Evangelho está bem dentro do tema, vigiar e ser fiel, para não entrar em outros caminhos, porque o reino vai chegar. E muitos ficaram criando, inventando coisas, com medo do mundo se acabar, toda essa história que tem hoje, né? Mas Jesus diz, não, tenham cuidado, estejam preparados. Depois a gente tem também o que os bispos falam, não é? No documento de Aparecida, 390, eles dizem assim, o Evangelho exige que proclamemos a verdade sobre o ser humano e sobre a dignidade humana de toda pessoa, em todos os espaços públicos e privados também, do mundo de hoje, a partir de todas as instâncias da vida e da missão da igreja. Quer dizer, é importante a gente fazer com que as pessoas também estejam vigilantes, estejam atentas aos desafios da vida e, sobretudo, aos desafios da fé. E quem se coloca nas mãos de Deus nunca vai se perder, sempre vai se achar dentro da história da salvação. E agora a gente vai então para o terceiro passo da leitura orante da Bíblia, né, Padre Ivan? Que o texto me leva a dizer a Deus. Nesse caso do Evangelho, qual é a resposta para essa questão, então? A gente sempre faz uma oração, né, nesse momento. Então a gente pode tomar o salmo no terceiro passo, a gente pode fazer uma súplica, a gente pode também fazer uma espécie de louvor. É uma oração, como você disse muito bem, é o que o texto me leva a dizer a Deus, o que o texto me conduz. Então tem uma oração aqui, até pedi a você para fazer, que é muito bonita, que é do tempo do Advento. Então vamos lá, vamos fazer a oração agora. Senhor Jesus Cristo, viestes até nós para levar à plenitude a obra da criação. Concedei à vossa Igreja a graça de contribuir para que todas as pessoas vivam de acordo com os valores do Evangelho e participem da vossa missão. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, terminado o primeiro passo, nós temos o quarto passo. E esse quarto passo, que é a contemplação, é a vida e a missão. Qual vai ser agora o meu olhar diante de tudo que nós lemos, da palavra de Deus que nós escutamos, do Evangelho, das reflexões? E aí é preciso olhar o mundo com os olhos de Deus, não é? Então, depois de uma leitura dessa, qual é o meu novo olhar? É preciso a gente se sentir discípulo e discípula de Jesus Cristo e dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que vem salvar o povo. É Ele quem vai nascer da manjedoura para a salvação nossa. Então, é aquela palavra, vem Senhor, vem salvar o teu povo. O meu novo olhar deve ser um olhar de salvação. O meu novo olhar deve ser um olhar de estar atento ao que o tempo do Advento pede a cada um de nós. E a gente sabe que agora, domingo, né, inicia o tempo do Advento. Padre Ivan, qual é o pensamento de cada cristão? Como é que deve ser o pensamento e o comportamento de cada cristão que nos acompanha agora pelo site da Igreja de Fátima? O tempo do Advento é um tempo de preparação, de espera, né? E é preciso que a gente possa se encontrar em família, em comunidade, que o nosso pensamento seja de celebração. Por quê? Porque Advento é isso, é uma espera
Mas não é uma espera de braços cruzados, é uma espera de quem está atento. É como a criança que vai nascer e ao mesmo tempo tem uma alegria que vai chegar à criança, mas tem atenção, não só da mãe, do pai, da família que está esperando o bebê, que a gente não sabe como é que vai ser o parto. Então, há uma alegria, mas há uma atenção. O advento é muito isso. Mas é o momento da gente se preparar e dizer, olha, Senhor, estamos em Tuas mãos e a gente quer caminhar contigo, porque você é caminho, verdade e vida. Para a gente finalizar, então, essa leitura orante, Padre Ivan, gostaria que o senhor deixasse uma bênção para todos que estão nos acompanhando pelo site. E nós vamos fazer a leitura, na leitura orante da Bíblia, a bênção do livro dos Números, que é o capítulo 6, os versículos de 24 a 27. Deus abençoe e nos guarde. Amém. Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.